Você já imaginou como a vida pode mudar completamente de um momento para o outro? Como alguém simples e desconhecido pode se tornar uma figura histórica, lembrada por gerações? A história de Davi é a prova viva de que Deus transforma pessoas comuns em líderes extraordinários. Davi começou sua jornada como um simples pastor de ovelhas, esquecido até mesmo por sua própria família, mas Deus o enxergava de uma forma diferente. Ele não olhava para sua aparência ou status, mas para o seu coração. Neste vídeo, você vai descobrir a incrível jornada de Davi, desde os campos de Belém até o trono de Israel, uma trajetória repleta de desafios, batalhas e ensinamentos que podem transformar sua vida hoje. Fique até o final, porque a história de Davi não é apenas sobre o passado, ela tem tudo a ver com você. Todos nós enfrentamos desafios. Há momentos em que sentimos que não somos bons o suficiente, que nunca seremos capazes de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Talvez você já tenha passado por situações em que se sentiu pequeno diante de um problema gigante. Davi também passou por isso. Ele era o menor entre seus irmãos, sem nenhuma experiência militar, sem reconhecimento, sem um futuro aparentemente promissor. Mas Deus já havia escrito sua história. O que aconteceu com Davi é um reflexo do que acontece conosco. Muitas vezes, Deus nos escolhe para algo grandioso, mas o caminho até lá parece impossível. Vêm as dificuldades, as perseguições, os momentos de incerteza. A grande questão é como confiar no propósito de Deus quando tudo parece dar errado. É isso que vamos explorar agora. A jornada de Davi nos ensina como superar desafios, confiar em Deus e crescer mesmo em tempos difíceis. Se você já se sentiu desvalorizado ou sem direção, saiba que a história de Davi pode trazer respostas e inspiração para a sua vida. Agora, vamos ao começo dessa incrível jornada, o momento em que Deus escolhe um rei improvável. Em Israel, o rei Saul havia sido rejeitado por Deus por sua desobediência. O povo precisava de um novo líder, alguém segundo o coração de Deus. Então, o Senhor enviou o profeta Samuel à casa de Jessé, em Belém, com uma missão: ungir o próximo rei de Israel. Quando Samuel chegou, Jessé apresentou seus filhos mais velhos, homens fortes, guerreiros experientes, com aparência de líderes. Mas Deus disse a Samuel algo profundo: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Samuel, então, perguntou se havia mais algum filho. Foi quando Jessé mencionou Davi, o mais jovem, que estava no campo cuidando das ovelhas. Aos olhos humanos, ele era insignificante, mas aos olhos de Deus, ele já era um rei. Davi foi chamado, e naquele momento Samuel o ungiu com óleo, marcando o início de sua jornada. Mas algo curioso aconteceu. Depois de ser ungido, ele não foi direto para o trono. Ele voltou para o campo, continuando a cuidar das ovelhas. Isso mostra que o chamado de Deus muitas vezes vem antes da posição que ele tem para nós. A escolha de Davi nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. O exército de Israel estava paralisado. Durante 40 dias, um guerreiro filisteu chamado Golias desafiava os soldados de Saul, zombando deles e do Deus de Israel. Ele era um verdadeiro gigante, com quase 3 metros de altura, armado dos pés à cabeça. Ninguém se atrevia a enfrentá-lo. Davi, que ainda era um jovem pastor, foi enviado por seu pai para levar alimentos a seus irmãos no campo de batalha. Ao chegar, ele viu o medo estampado no rosto dos soldados e ficou indignado. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Zrenia, perguntou ele. Enquanto todos tremiam, Davi decidiu enfrentar o gigante. Saul tentou vesti-lo com sua armadura, mas Davi recusou. Ele não precisava da proteção dos homens, pois confiava em Deus. Pegando apenas sua funda e 5 pedras do riacho, ele foi para o combate. Quando Golias viu Davi, riu e o desprezou. Mas Davi respondeu com uma declaração poderosa: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Com um único lançamento de sua funda, Davi acertou Golias na testa. O gigante caiu, e Davi usou a própria espada do inimigo para derrotá-lo completamente. Essa história não é apenas sobre uma batalha física, é um lembrete de que a fé verdadeira nos permite vencer os gigantes da vida, não importa quão impossíveis pareçam ser. Mas essa vitória trouxe algo inesperado: inveja e perseguição. Saul, ao invés de celebrar Davi, começou a vê-lo como uma ameaça. A vitória de Davi sobre Golias fez dele um herói em Israel. O povo celebrava, as mulheres cantavam nas ruas. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. 1 Samuel 18:7. Mas enquanto o povo admirava Davi, o coração do rei Saul se encheu de inveja e medo. Por outro lado, alguém inesperado se tornou seu aliado: Jonatas, o filho de Saul. Jonatas era o príncipe de Israel e, humanamente falando, o herdeiro natural do trono. No entanto, ao invés de rivalizar com Davi, ele reconheceu que Deus tinha um chamado especial sobre seu amigo. Eles fizeram um pacto de amizade e lealdade, e Jonatas deu a Davi sua túnica, sua espada e seu arco.
um gesto que simbolizava que ele reconhecia Davi como o futuro rei. Mas Saul não via Davi como amigo, ele o via como uma ameaça. Dominado pela inveja, tentou matá-lo diversas vezes. A partir daí, a vida de Davi mudou drasticamente. De herói nacional, ele se tornou um fugitivo. Davi teve que abandonar tudo e fugir para salvar sua vida. Mas mesmo diante da perseguição, ele não deixou de confiar em Deus. Agora, Davi enfrentaria um dos períodos mais difíceis de sua vida, o exílio e a fuga constante, vivendo como um homem marcado para morrer. Davi agora era um fugitivo. De um dia para o outro, ele passou de guerreiro honrado a homem mais procurado de Israel. Saul não descansaria enquanto não o eliminasse. Sem um lar, sem proteção e sem um exército, Davi começou a se esconder em cavernas, florestas e até mesmo em territórios inimigos. Ele fugia não por covardia, mas porque sabia que o tempo de Deus ainda não havia chegado para que ele assumisse o trono. Mesmo em meio à perseguição, algo surpreendente aconteceu. Homens começaram a se juntar a ele. Pessoas que estavam endividadas, aflitas e rejeitadas pela sociedade, viram em Davi um líder. Aos poucos, ele formou um grupo de guerreiros fiéis. Durante esse tempo, Davi escreveu muitos salmos clamando a Deus por livramento. Um deles foi o Salmo 57, onde ele declara: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia." A vida no exílio foi uma grande escola para Davi. Deus estava moldando seu caráter para o futuro reinado. Ele aprendeu a confiar plenamente no Senhor, a esperar e a ser fiel, mesmo quando tudo parecia perdido. Mas em meio a essa fuga, Davi teve oportunidades para acabar com sua perseguição de uma vez por todas. Ele poderia matar Saul, mas decidiu não fazer isso. Durante sua fuga, Davi teve pelo menos duas grandes oportunidades para acabar com sua perseguição. Ele poderia ter matado Saul e assumido o trono imediatamente, mas ele escolheu um caminho diferente. A primeira ocasião aconteceu em En-Gedi, quando Saul entrou numa caverna para descansar, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos ali. Os guerreiros de Davi viram aquilo como um sinal de Deus. Este é o dia em que o Senhor entregou seu inimigo em suas mãos. 1 Samuel 24.4. Mas, ao invés de matar Saul, Davi apenas cortou um pedaço de seu manto e mais tarde mostrou a Saul que poderia tê-lo matado, mas escolheu confiar na justiça de Deus. Saul, emocionado, reconheceu a bondade de Davi e chorou, mas sua inveja não desapareceu. Mais tarde, em outra ocasião, Davi encontrou Saul dormindo no acampamento e novamente seus homens insistiram para matá-lo, mas mais uma vez, Davi recusou. Não toquem no ungido do Senhor. 1 Samuel 26:11. Esses momentos provam que Davi não apenas confiava em Deus, mas também sabia esperar o tempo certo. Ele não queria forçar sua ascensão ao trono por meio da violência, mas a perseguição de Saul ainda não havia terminado. O rei, consumido pela inveja, continuava sua guerra contra Davi, e isso acabaria levando à sua própria ruína. Agora, o destino de Israel estava prestes a mudar para sempre. A guerra contra os filisteus se intensificou, e Saul, já enfraquecido emocionalmente e espiritualmente, se viu diante de sua batalha final. Sem direção de Deus e tomado pelo desespero, ele consultou uma feiticeira, buscando respostas para seu futuro. O resultado foi trágico. Na batalha contra os filisteus no Monte Gilboa, o exército de Israel foi massacrado. Saul foi gravemente ferido e, temendo ser capturado e humilhado, preferiu tirar a própria vida, caindo sobre sua espada. Jonatas, seu filho e amigo fiel de Davi, também morreu no campo de batalha. Quando a notícia chegou a Davi, ele não celebrou a morte de Saul. Pelo contrário, chorou amargamente por ele e por Jonatas. Ele compôs um lamento registrado em 2 Samuel 1:21-27, dizendo: "Como caíram os valentes." Davi sabia que Saul havia sido um rei falho, mas ainda assim respeitava o fato de que ele havia sido escolhido por Deus. Isso mostra a humildade e o coração sincero de Davi. Com a morte de Saul, Davi foi reconhecido como rei de Judá, mas o caminho para reinar sobre todo Israel ainda não estava completo. Houve resistência e conflitos internos antes que ele finalmente assumisse o trono como rei de toda a nação. Agora, Davi não era mais um fugitivo, ele era o líder de Israel, mas sua jornada estava apenas começando. Com a morte de Saul, Davi foi coroado rei de Judá, mas levou 7 anos, até que todo Israel o reconhecesse como rei. Após longas disputas e conflitos internos, finalmente Davi unificou o reino, tornando-se o governante absoluto de Israel. Seu primeiro grande ato como rei foi conquistar Jerusalém, que até então estava sob domínio dos jebuseus. Ele estabeleceu a cidade como a capital de Israel, chamando-a de Cidade de Davi. Mais do que um centro político, Jerusalém se tornou o centro espiritual da nação, pois foi ali que Davi trouxe a Arca da Aliança, simbolizando a presença
presença de Deus entre o povo. Davi também fortaleceu o reino militarmente. Ele derrotou os filisteus e outros inimigos históricos de Israel, consolidando a segurança da nação. Suas campanhas militares foram bem-sucedidas porque ele sempre buscava a direção de Deus antes de entrar em batalha. No auge de seu reinado, Israel viveu um período de prosperidade e crescimento sem precedentes. Davi governava com justiça, e seu nome se tornou conhecido em toda a região, mas nem tudo era perfeito. O sucesso e o poder trouxeram desafios que ele jamais imaginaria enfrentar, e o maior desses desafios não viria de fora, mas de dentro de sua própria casa. Um erro que marcaria sua vida para sempre. No auge do seu reinado, quando tudo parecia estar sob controle, Davi cometeu um dos maiores erros de sua vida. Certa noite, enquanto seus exércitos estavam em guerra, Davi permaneceu no palácio. Ao andar pelo terraço, avistou Batseba, uma mulher casada, tomando banho. Movido pelo desejo, ele a mandou chamar e se deitou com ela. Pouco tempo depois, ela enviou uma mensagem aterrorizante. Estava grávida. Para tentar encobrir seu pecado, Davi chamou seu marido, Urias, de volta da guerra, esperando que ele dormisse com sua esposa e assumisse a paternidade da criança. Mas Urias era um homem fiel e se recusou a ter conforto enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Sem saída, Davi tramou sua morte. Ele enviou Urias de volta à guerra com uma ordem secreta para que fosse colocado na linha de frente e abandonado. O plano funcionou. Urias morreu e Davi tomou Batseba como esposa, mas Deus viu tudo. O profeta Natã foi enviado para confrontar Davi, contando uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um pobre. Quando Davi ficou indignado, Natã declarou: "Esse homem é você." Davi se arrependeu profundamente e escreveu o Salmo 51, pedindo perdão. Deus o perdoou, mas as consequências foram devastadoras. A criança de Batseba morreu e o pecado abriu portas para turbulências dentro de sua própria casa. A partir dali, os conflitos familiares começaram a abalar o reino de Davi. O pecado de Davi com Batseba teve consequências que abalaram sua família e seu reino. A desordem começou dentro de sua própria casa, onde traição, violência e disputas pelo poder se tornaram frequentes. Seu filho Amnon cometeu um ato terrível contra sua irmã Tamar. Quando Davi soube, ficou indignado, mas não tomou uma atitude firme. Isso gerou ainda mais revolta dentro da família, principalmente em Absalão, outro filho de Davi e irmão de Tamar. Ele decidiu vingar sua irmã e matou Amnon. Absalão então fugiu e passou anos afastado, mas, ao retornar, ele não se contentou em ser apenas um príncipe, queria o trono de seu pai. Com carisma e estratégia, ele começou a ganhar o apoio do povo, minando a autoridade de Davi. O golpe foi tão forte que Davi teve que fugir de Jerusalém para salvar sua própria vida. Ao rei que antes era um grande guerreiro, agora se via como um fugitivo novamente, desta vez perseguido pelo próprio filho. Absalão tomou o trono, mas sua rebelião foi curta. Em uma batalha final, ele foi derrotado e morto. Quando Davi recebeu a notícia, não celebrou. Em vez disso, chorou amargamente dizendo: "Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido em seu lugar." Segundo Samuel 18:33. Davi venceu a guerra contra seu filho, mas a dor dessa tragédia o acompanharia para sempre. Mesmo assim, Deus ainda tinha planos grandiosos para sua linhagem, um propósito que ultrapassava sua própria vida. Apesar de seus erros e das tragédias que marcaram sua família, Davi nunca deixou de buscar a Deus. Ele reconhecia seus pecados, se arrependia e confiava na misericórdia divina. Por isso, Deus fez com ele uma promessa eterna: o Messias viria de sua descendência. Essa aliança é conhecida como Aliança Davídica. Deus disse a Davi: "Estabelecerei para sempre o trono da tua descendência." Do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Essa promessa se cumpriu séculos depois com o nascimento de Jesus Cristo, que veio da linhagem de Davi. Isso significa que, apesar das falhas humanas, Deus permanece fiel aos seus planos. Davi queria construir um templo para Deus, mas ele não permitiu. Em vez disso, Deus disse que seu filho Salomão seria o responsável por essa missão. Assim, Davi passou os últimos anos de sua vida preparando tudo para a construção do templo, reunindo materiais e orientando seu filho. No fim de sua jornada, Davi pôde olhar para trás e ver que sua vida foi uma prova de que Deus transforma histórias e usa até os imperfeitos para cumprir seus propósitos. Mesmo após sua morte, Davi continuou sendo lembrado como o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Mas o que essa história tem a ver com a sua vida hoje? É o que vamos refletir agora. A história de Davi não é apenas um relato do passado, ela traz ensinamentos profundos para nós hoje. Quantas vezes nos sentimos pequenos, incapazes ou despreparados para aquilo que Deus nos chamou para fazer? Davi era apenas um pastor de ovelhas, mas Deus viu nele um rei. Isso significa que Deus também vê algo grandioso em você, mesmo que ninguém mais enxergue. Talvez você esteja enfrentando seus próprios gigantes, como medos, dificuldades financeiras, problemas familiares ou dúvidas
dúvidas sobre o futuro. Mas assim como Davi venceu Golias com fé, você também pode superar qualquer desafio quando confia em Deus. Talvez você tenha cometido erros e sente que não há mais solução. Davi pecou, caiu, errou gravemente. Mas Deus o perdoou porque ele se arrependeu de coração. Isso prova que não importa quão longe você tenha ido, Deus sempre está pronto para restaurar sua vida. E assim como Davi esperou pacientemente o tempo de Deus para assumir o trono, talvez você esteja em um período de espera na sua vida. Se for esse o caso, lembre-se, Deus não se atrasa, ele trabalha no tempo certo. A grande pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa história? Como a jornada de Davi pode transformar a sua própria vida? Antes de encerrar, quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre a palavra de Deus. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e espalhar ensinamentos transformadores. E agora, eu quero saber sua opinião. Qual parte da história de Davi mais te impactou? Foi sua coragem contra Golias? Seu tempo de espera? Seu arrependimento? Comenta aqui embaixo. Eu vou ler e responder os comentários. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Talvez Deus queira falar com essa pessoa através de você. Agora, antes de encerrar, quero deixar uma última mensagem para você. A história de Davi nos ensina que Deus não escolhe os mais fortes, os mais preparados ou os mais experientes. Ele escolhe aqueles que têm um coração disposto, que confiam nele e que estão prontos para crescer através dos desafios. Se hoje você sente que está em um deserto, sem direção ou enfrentando dificuldades, lembre-se de Davi. Ele passou anos fugindo antes de se tornar rei. O fato de você estar enfrentando dificuldades agora não significa que Deus não tenha um grande propósito para a sua vida. E se você já cometeu erros e se sente distante de Deus, lembre-se de que Davi também falhou, mas encontrou graça porque se arrependeu e voltou para Deus. O mesmo Deus que restaurou a vida dele pode restaurar a sua. Então, a jornada de Davi não é apenas uma história antiga, é um lembrete de que Deus continua agindo hoje, chamando pessoas comuns para viverem coisas extraordinárias. A sua jornada ainda está sendo escrita. A grande pergunta é: você está disposto a confiar em Deus e seguir o caminho que Ele tem para você? Se essa mensagem tocou seu coração, continue acompanhando o canal, porque ainda temos muito para aprender juntos sobre a Bíblia e a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.